Pedro Venceslau conosco também. Quero ouvir de você, Pedro, como que Lula, então, está vendo tudo isso? Eu trouxe um pouquinho daquilo que eu fui colhendo com fontes ligadas ao presidente da República, mas você tem apurações sobre a situação específica do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Hoje está tudo muito canalizado na atuação do Toffoli, Pedro, com muita pressão para que o ministro deixe a relatoria do caso, pressão para que esse caso possa ir, por exemplo, para a primeira instância, muita dúvida se é isso que pode acontecer ou não, afinal de contas, se está no Supremo é porque tem um deputado federal implicado que confere foro privilegiado, mas a coisa toda recai muito sobre Toffoli, sobre todos os episódios que a gente tem falado aqui desde dezembro, que ligam o Master e relações do Master com o ministro, Pedro. Como que isso atinge o Planalto? Boa tarde, Bel, boa tarde, Larissa, boa tarde, Matheus, boa tarde a todos. Olha, primeiramente, o Palácio do Planalto tenta minimizar o encontro do presidente Lula com Vorcaro. Admitem, muito reservadamente, que seria melhor que esse encontro tivesse acontecido dentro da agenda. Não tem motivo para acontecer fora da agenda, mas é normal que um banqueiro converse com o presidente da República na leitura dos aliados do presidente Lula. Em relação ao Toffoli, as fontes com as quais eu conversei lembram que o presidente Lula e o ministro têm uma relação conturbada que melhorou no ano passado, vem melhorando nesse terceiro mandato do presidente Lula, porque o Toffoli, vamos lembrar, ele impediu o presidente de ir no velório do irmão, quando o presidente Lula estava preso. Foi todo um processo de aproximação entre os dois. O presidente Lula vem acompanhando atentamente esse processo do caso Master desde o final do ano passado e sempre preocupado de que forma que isso pode respingar no governo e, claro, nas eleições. E no que se refere, então, ao Dias Toffoli, a preocupação no Palácio do Planalto é que a atuação do ministro pode desgastar institucionalmente o Supremo Tribunal Federal. E esse desgaste preocupa o presidente Lula porque o ataque ao STF é uma bandeira da oposição. Não é de hoje que o Partido Liberal, por exemplo, colocou como prioridade absoluta eleger o maior número possível de senadores para pedir impeachment de ministros do Supremo. Essa era uma agenda que até o caso Master não sensibilizava muito a população e a opinião pública. Na leitura dos palacianos, dos aliados do presidente Lula, essa era uma bandeira que ficava circunscrita à ala mais radical do bolsonarismo. Mas depois das revelações que vieram à tona envolvendo Toffoli, o Supremo Tribunal acaba ficando na defensiva. A questão do sigilo elevado do caso também incomoda os aliados do presidente Lula e, segundo as minhas fontes, o próprio presidente da República, em alguns momentos, teria demonstrado até uma certa irritação com a insistência do Toffoli. E também com esse posicionamento de outros ministros que acabaram colocando uma blindagem em torno do ministro Toffoli. É o caso, por exemplo, de Gilmar Mendes, o decano, que é uma espécie de porta-voz do STF, que saiu em defesa de forma bastante contundente do seu colega do Supremo Tribunal Federal. A leitura geral no governo é que seria muito melhor que o caso fosse para a primeira instância da Justiça Federal. Mas os advogados de defesa mesmo admitem que isso não iria durar muito tempo, porque o próprio telefone celular apreendido do Vorcaro tem muitas conversas com políticos com prerrogativa de foro. E, inclusive, tem o caso, por exemplo, do Ibanez. Aí, no caso, seria no STJ, não na primeira instância. Mas é muito frágil a manutenção do caso na primeira instância. Portanto, o ideal era que o Toffoli se colocasse como impedido, se declarasse impedido e deixasse o caso, então, ou para outra instância ou colocasse esse caso nas mãos de outro ministro do Supremo Tribunal Federal.